Pessoal, tem muita gente aqui no canal me perguntando se a atualização EIP 1559 teria transformado o Ether numa altcoin deflacionária. O fato é que a atualização EIP 1559, teoricamente, não teria o condão de transformar a ETH numa rede, numa altcoin deflacionária. A atualização aconteceu em 5 de agosto de 2021, foi a Ethereum Improvement Proposal 1559, que recalculou a maneira de se cobrar o gás. A rede Ethereum, ela teoricamente não teria transformado o Ether numa moeda deflacionária se a demanda permanecesse em níveis aceitáveis. Mas a EIP 1559 previu que qualquer pico de demanda vai impor maior queima de Ether, e é o que está acontecendo. Se a gente olhar aqui no DeFi Scanner Ultrasound Money da rede Ethereum, vocês veem que nos últimos 30 dias o que tem acontecido é uma constante queda no fornecimento de ETH, justamente porque os picos de demanda meio que ficaram constantes, né? O gás aqui, o GWA, basicamente fica acima de 30 GWA. A EIP 1559 meio que fixou uma queima maior que a emissão sempre que a demanda fica acima do que ela considera regular. Teria que ficar abaixo de 10 GWA para a rede ficar e continuar como inflacionária. Sempre que tiver acima de 30 é porque a rede Ethereum, o Ether está ficando deflacionário, porque está havendo mais queima do que emissão. Então, na prática, a rede Ethereum, se ela se consolidar como uma grande solução de camada 1 e a Ethereum Foundation não promover a tal da atualização do update de sharding, que vai transformar a rede em sub-redes pulverizadas, respondendo às demandas de escalabilidade, se ela se consolidar só como uma grande solução de camada 1 e deixar a escalabilidade para uma Polygon Matic, para uma Arbitrum, isso aqui vai ficar consolidado como uma altcoin deflacionária. Por isso que o próprio Vitalik Buterin tem mudado o discurso ultimamente. Ele tem dito que a rede Ethereum meio que vai se consolidar como uma grande solução de camada 1. E nem tem mais se falado em atualização de sharding, que pulverizaria a rede em sub-redes, que teria o condão de transformar a Ethereum num ecossistema que respondesse à altura, à escalabilidade e ao próprio crescimento. Já tem mais de 500 milhões de usuários da rede Ethereum e cresce exponencialmente. Só que com essa consolidação de camada 1, aceitando a mega expansão das Zero Knowledge EVMs que estão surgindo, já tem várias, né? A principal delas seria a Arbitrum e a Polygon Matic. O fato é que se continuar nessa toada e o gás permanecer acima de 30 GWA de uma forma constante, é muito provável que a ETH se consolide como uma altcoin deflacionária. Isso vai impactar muitíssimo o preço lá na frente, porque o Ether vai ser cada vez mais valioso. Vocês vejam que se a gente pegar o gráfico diário da ETH, agora eu vou botar na ETH aqui, eu estava na Radix, vocês vejam que a ETH, eu estou no 12 horas, né? A ETH está reagindo de uma forma consistente em relação a essa última grande corretiva que as altcoins tiveram. A ETH nem perdeu a nuvem aqui no diário, ela tem reagido muito bem às quedas da BTC. Esse caráter deflacionário vai impactar muitíssimo o preço lá na frente. E eu tenho para mim que se o Vitalik Buterin e a Ethereum Foundation como um todo, eu falo Vitalik porque ele meio que mudou o discurso. Ele vira e mexe falava da atualização de sharding, mas como a demanda pela rede fica sofrendo esses picos, que acaba impondo muita queima e acaba deixando a rede deflacionário, o Ether deflacionário, é possível que a rede fique por muito tempo nesse viés de grande solução de camada 1, deixando a escalabilidade para as soluções de camada 2, e o Ether acabe
se consolidando como uma altcoin deflacionária. Tudo pode mudar, por exemplo, se o GWA se fixar abaixo de 10 aqui, o que agora pulou para 41, tá havendo muita queima, muito maior que a emissão. Se o Ether basicamente se consolidar como uma grande solução de camada 1. Se houver a atualização de sharding, aí isso aqui vai cair, esse GWA aqui vai desabar para um patamar próximo a da Binance Smart Chain. Vamos botar aqui na BSC Scan, que a gente consegue vislumbrar qual seria, né, um gás aceitável. Olha aqui, a BSC Scan está colocando 3 GWA de gás. Isso aqui é um gás aceitável. Provavelmente, se a rede Ethereum migrasse promovesse a atualização de shard, pulverizando a rede em sub-rede, criando uma escalabilidade teoricamente infinita, como uma Zilliqa ou uma Radix, por exemplo, aí ela voltaria a ser inflacionária e ela faria frente a todos esses roll-ups. Inclusive, a própria Ethereum Virtual Machine teria sua capacidade de processamento exponenciado, por assim dizer. Mas o fato é que, a continuar nesse cenário, sem a atualização de shard e com esses picos aqui de demanda por gás, sempre acima de 30 GWA, e ela só ficaria de fato inflacionária quando isso aqui está abaixo de 10, aí ela vai se manter como uma altcoin, o Ether, a ETH vai continuar se mantendo como uma altcoin deflacionária. E é isso que está acontecendo. A emissão, 685 mil Ethers por ano, está muito menor do que a queima, que está queimando basicamente 2.448.000 Ethers por ano. No longo prazo, no médio e longo prazo, isso aqui vai impactar positivamente o preço da ETH e com certeza ela vai pontificar ali o seu trono de grande solução de camada 1 com uma altíssima valorização em termos de cotação do Ether, da ETH. Por isso que a gente tem que ficar com sempre com a ETH no nosso radar, no nosso portfólio, porque se esse discurso do Vitalik Buterin, vocês vejam que ele nem fala muito em atualização de sharding mais, porque o impacto positivo dessa queima brutal na cotação da ETH está sendo sentido a olhos vistos. Vocês vejam que a dominância da BTC acabou recuando. Aqui, bateu em 48, recuou por conta da ETH, que está reagindo muito positivamente em termos cotacionais a esse caráter deflacionário que o Ether assumiu. Então, é muitíssimo provável que o ecossistema Ethereum deixe a escalabilidade para os roll-ups, para as soluções de camada 2, e ela se consolide como uma rede deflacionária, e os picos de demanda por gás, como é o que está acontecendo agora, por exemplo, a transação mais barata na Uniswap hoje sai por $12,36. Isso é inaceitável para uma blockchain, mas o fato é que toda essa grana e o espectro de usuários da rede Ethereum, que está acima de 500 milhões agora, não para de aumentar, então esses picos sempre vão rolar, e isso acaba impondo mais queima, porque a atualização EIP impõe mais queima quanto maior é a demanda por gás, ou seja, a rede vai se consolidando como uma grande altcoin, o Ether, né, vai se consolidando como uma grande altcoin de caráter deflacionário. Então a gente não pode deixar de ter a ETH no nosso radar, porque isso lá na frente vai impor uma mega valorização. Daqui a pouco eu volto com o BTC no fim de tarde. Quem quiser sugerir, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.